dia! Para você que está aqui acompanhando a programação da TV Mar, nós iniciamos mais um TV Mar News nessa manhã de segunda-feira, 8 de fevereiro. Já carnaval praticamente, né? Que infelizmente foi adiado aqui na nossa capital, mas em setembro está prometendo. E a gente espera que tudo já esteja normal até lá, né? E olha só, para você que está aqui acompanhando a nossa programação e está precisando sair de casa, não quer perder o TV Mar News, não tem problema. Baixe o aplicativo da TV Mar no teu celular e você vai ter toda a nossa programação na palma da tua mão. A gente também está passando ao vivo lá no portal Gazeta Web. O endereço você já conhece muito bem, então acessa comigo www.gazetaweb.com e você vai acompanhando a nossa programação ao vivo, além também de se manter muito bem informado sobre tudo o que acontece aqui no nosso estado, no país e no mundo inteiro. E a gente também está presente lá nas redes sociais. Segue a gente lá no Instagram, também no Facebook e acompanha a nossa programação lá no nosso canal do YouTube, onde você vai poder ver e rever as nossas matérias, entrevistas, programas e reportagens especiais. E a gente sempre inicia o nosso programa lembrando que o TV Mar News é um oferecimento do Plano de Saúde Apivida, aquele plano de saúde completo para toda a família, com cobertura odontológica e que agora também te dá a possibilidade de acompanhar resultados dos teus exames e também de fazer marcações de consultas da tua casa através do teu computador, do teu tablet ou do teu celular. Então, se você ainda não tem plano de saúde, faz o Apivida, esse aqui é saúde para valer, tá bom? E a gente também não pode perder o hábito de abrir o jornal aqui nas nossas manhãs. Vamos abrir então o tradicionalíssimo jornal aqui no nosso estado, o Gazeta de Alagoas, agora de maneira digital também, acompanhando as novas tecnologias e também a necessidade dos nossos leitores. E a gente abre aqui, olha só, acima apenas do Maranhão. Alagoas tem segunda pior taxa média de testagem para a Covid do país. Pandemia faz exportações alagoanas despencarem 96%. 3 escolas param aulas após suspeitas de coronavírus. O estado recebe mais 34 mil doses de Coronavac no fim de semana. Tribunal de Contas de Alagoas gasta 52% do orçamento com aposentados. No editorial do final de semana, o que é mesmo por trás da troca de 30 delegados? Confere então aí, tá? Déficit mensal de 25 milhões por mês compromete funcionamento da prefeitura. E preço da carne faz população optar por frangos e ovos. Outros destaques aqui na Gazeta de Alagoas: inteligência emocional, entenda a importância de usar essa habilidade para melhorar a sua vida. E a gente vai aqui dando outros destaques também. Palmeiras decide vaga para a final do Mundial de Clubes. A gente já tem resultado a respeito disso. É só então você ir conferindo também os desdobramentos, né, do esporte também na nossa programação, Canal Esporte logo mais com Videlan, tá bom? A gente está aqui passando os destaques da Gazeta de Alagoas para você e já te convida para ver uma matéria a respeito sobre as mudanças dos planos de saúde para a Covid-19. Houve mudança aí, a gente vai conferir quais mudanças são essas agora na matéria de Videlan Araújo. Saúde, como sabemos, é algo muito caro e muitas vezes de difícil acesso, principalmente à população carente. Mas para você que tem plano de saúde, como é que está a sua situação? Desde o ano passado, que a Agência Nacional de Saúde Suplementar vem registrando um grande número de reclamações, mas em contrapartida também tendo uma resolutividade fantástica nesse número de reclamações. Vamos saber detalhes, vamos atualizar sobre isso, vamos saber como essa agência está atuando para resolver os problemas, principalmente dos que reclamam nesse momento de pandemia. Ele é especialista em saúde médica e da saúde, presidente da Comissão de Direitos da Saúde e Direito Médico da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de Alagoas, Dr. Juliano Pessoa, nos fala sobre todo esse acompanhamento das reclamações, das resoluções, enfim, e da pandemia, o que é que tem causado e dificultado ainda mais, principalmente e em especial os que têm plano de saúde. Exatamente, Fernando. É uma satisfação mais uma vez participar do programa e, de fato, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, na semana passada, divulgou esses números, né, que trazem uma efetividade grande na resolução dos problemas que chegam à agência reguladora. E é uma ferramenta que o beneficiário, o usuário de plano de saúde, precisa utilizar com maior frequência, inclusive, né? Ela traz aí índices acima de 90% de resolutividade desses casos. Então é aquilo que a gente sempre fala: a partir do momento que o beneficiário se deparar
com uma negativa por parte da sua operadora, é importante que ele não só contacte a respectiva operadora, bem como ele entre em contato com a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Lá ele poderá, inclusive, abrir uma reclamação em face dessa operadora, e a agência é muito diligente, de fato, nessas medidas, e entre em contato com a sua operadora pedindo esclarecimentos. A operadora tem prazo para isso e ajuda e muito com que o beneficiário tenha uma resposta mais ágil, mais rápida, para que resolva o problema que se instalou ali naquela medida. Esse grande número de reclamações vem sendo registrado desde o ano passado, final do ano passado. Muita coisa diz respeito à Covid-19. O que é que mais o segurado reclama? Olha, as reclamações maiores, né, que a agência noticiou são relativas aos testes, né, especialmente. Né, tanto o teste RT-PCR, que é tido como padrão ouro para a Covid-19, como também a sorologia. A sorologia ela teve aí uma discussão ampla, né? Foi um teste que foi aprovado, depois deixou de ser aprovado, depois voltou a ser aprovado com maiores restrições, e muitas vezes as operadoras demoram um tempo maior do que deveriam para poder fazer essa autorização. Né? Vale lembrar que alguns testes, especialmente como o RT-PCR, ele tem uma janela de tempo adequada, segundo os especialistas, para ser realizado. Então, o RT-PCR ele deve ser realizado em até 7 dias. Passou isso, ele já passa a não ter a eficácia necessária. E no caso da sorologia, também existe toda uma normativa da diretriz de utilização da Agência Nacional de Saúde Suplementar, que o médico precisa observar, mas a operadora também precisa ser ágil nessa solicitação. Uma reclamação natural do brasileiro enquanto consumidor, enquanto segurado de um plano de saúde, é a questão do que apontam como abuso de aumento dessas mensalidades. E agora, mais recentemente, já no início de 2021, mais um outro aumento que para muitos é um aumento abusivo. De que forma a comissão da OAB está vendo esse aumento, principalmente o mais recente? Exatamente, é muito importante você trazer essa temática mais uma vez aqui e a gente deixar claro. A OAB, inclusive, vem monitorando isso de muito perto, né, por meio da Comissão de Direito Médico da Saúde. Como presidente da comissão, eu já solicitei, inclusive, uma reunião com o presidente do PROCON aqui em Alagoas, para que a gente, em comum, né, em conjunto, faça esse monitoramento, olhando como é que as operadoras estão atuando nesse sentido. E o beneficiário, o usuário, precisa estar muito atento ao seu boleto. Quando ele receber o boleto, ele precisa verificar se está tudo do jeito que a Agência Nacional de Saúde Suplementar está recomendando. Ou seja, vindo o valor da sua mensalidade, o valor referente ao reajuste que foi do ano passado, 2020, que deve ser diluído em 12 parcelas iguais e sucessivas, e poderá vir ainda também o reajuste por faixa etária, caso o beneficiário tenha sido contemplado no ano de 2020. Mas ele precisa deixar isso muito claro no boleto. Caso não esteja, é muito importante que o beneficiário entre em contato com a sua operadora, bem como com a Agência Nacional de Saúde Suplementar, e se ainda não ficar claro, que ele busque os órgãos de proteção ao consumidor, bem como um profissional da área jurídica para assessorá-lo. Muito obrigado, doutor Juliano Pessoa, e a todos da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de Alagoas, especialmente dessa comissão que é de suma importância para a defesa intransigente dos sagrados direitos do cidadão, principalmente à saúde e ao direito médico. É o objetivo principal desse belo trabalho que a OAB vem realizando através dessa comissão especializada. Saúde é cara, mas é preciso estar de olho, além de tudo, nos abusos que podem acontecer e na ineficiência do serviço da saúde, que é vital para todos. Quase mais de Chico Nogueira, Fernando Palmeira para a TV Mara da organização Arnaldo de Melo, canal 525 NET. Claro. A gente precisa ficar atento, né, gente? Como também a gente precisa ficar atento quanto aos influenciadores digitais. Muita gente acha que a internet é terra de ninguém, mas não é bem por aí. Existe lei e responsabilidade para quem comanda ali aquele ambiente, né? A gente conversa sobre esse assunto agora com Lavínia Cavalcante, que é advogada, e vai esclarecer para a gente essas situações. Lavínia, quando a gente fala comanda, é porque, de fato, as redes sociais, elas têm realmente as pessoas que de fato comandam, né, através dos influenciadores digitais. Eu queria que você pudesse explicar para a gente um pouco sobre a responsabilidade que essas pessoas têm. Perfeito. Então, primeiro de tudo, bom dia a todos. Gostaria de agradecer o convite e dizer que os influenciadores digitais são hoje o que os atores e as atrizes representavam no passado. Então, são grandes personalidades que comandam no sentido de influenciar o comportamento, estilo de vida. As pessoas modelam aquele comportamento, aquele estilo de vida nesses influenciadores digitais, o que eles compram, o que eles gostam.
e as pessoas tendem a repetir isso. E as marcas, inclusive, começaram a buscar muito esses influenciadores que, na verdade, quando eles começam com poucos seguidores, eles não conseguem monetizar, eles não conseguem lucrar com essa atividade, porque, na verdade, não é nem profissão regulamentada ainda, ser influenciador digital, não é uma profissão regulamentada, mas ela começa sem lucrar, independente do número de seguidores. E só quando ela começa a ter mais seguidores é que ela passa a ser interessante para as marcas. Então, em virtude disso, hoje há uma certa insegurança quanto à responsabilidade civil dos influenciadores digitais. Eu fiz até uma pesquisa no meu Instagram, tem poucos seguidores, mas assim, fiz para poder, como é mais do público de direito, para saber se eles achavam que tinha responsabilidade ou não. E, na verdade, hoje, a tendência jurídica é que haja, sim, responsabilidade e, pior ainda, responsabilidade objetiva, que é uma responsabilidade independente de culpa. Ou seja, no caso de influenciadores que indicam produtos ou serviços que não possuem uma idoneidade, não são e causam danos a outras pessoas, não são, vamos dizer assim, tão bons. Nesse caso, em 2011, o STJ ele tinha julgado uma situação de um garoto propaganda. Então, assim, era um ator que era um garoto propaganda e aquela marca, aquela empresa causou dano ao consumidor. Então, ele foi pela confiança que o ator passava. E hoje, quem passa essa confiança são os influenciadores digitais. Então, ele foi adquirir um determinado produto que causou um dano imenso. Então, ele tentou responsabilizar o garoto propaganda. Na época, o STJ, em 2011, disse que ele não tinha responsabilidade, porque ele não avalizava aquele produto, ele não era avalista daquele produto. Então, dispensou a responsabilidade. Só que uma década depois, a tendência jurídica toda é no sentido de responsabilizar esses influenciadores. Mudou. E assim, não só responsabilizar, como aplicar o Código de Defesa do Consumidor. Por quê? Porque eles lucram com a atividade. Pois é. E a gente tem, inclusive, Lavínia, alguns casos aqui com influenciadores digitais, com personalidades brasileiras, né? Você poderia falar dos casos que a gente tem? Perfeito. A gente, na verdade, hoje tem várias condenações em diversos âmbitos, tanto dos tribunais quanto também de órgãos administrativos, que é o caso do CONAR, que regulamenta a publicidade, a ética da publicidade. Então, agora, em dezembro, por exemplo, o CONAR, ele condenou a Anitta e o Eric Landi por estarem fazendo uma publicidade não identificada. Entendi. Esse é um dos piores aspectos dentro da publicidade, quando ela é velada, a falta de identificação. E no caso da Anitta, particularmente, foi uma publicação que ela colocou como se ela estivesse consumindo uma cerveja de determinada marca, quando, na verdade, aquilo tinha sido enviado como publicidade. Então, tinha todo um conteúdo editorial. E nessa situação, inclusive, o CONAR lançou um guia, agora também em dezembro, coincidentemente, um guia para influenciadores digitais de publicidade. Então, assim, você, mesmo que seja um pequeno influenciador digital, é muito importante você ter consciência e ler esse guia para poder saber o que fazer e o que não fazer nas suas redes sociais. O que pode ser, você pode ser responsabilizado e o que você não, assim, seus direitos e deveres dentro desse guia. Quais são os seus limites, sabe? E a gente vê casos como esse da Anitta, que nem é uma coisa que cause dano, assim, digamos, a pessoa, né? Como a gente vê casos também de influenciadores digitais que vendem procedimentos estéticos, por exemplo, que a gente vê repetidamente isso acontecer e as pessoas, inclusive, se prejudicarem por conta disso. Há pouco tempo, inclusive, morreu uma pessoa aqui em Alagoas, né? Uma influenciadora digital também, por conta de uma prótese de silicone, que foi colocar silicone no bumbum, não é isso? Enfim, a gente vê essas situações acontecerem também. O peso da responsabilidade de quem está falando
Você comparou os influenciadores digitais com atores, com cantores, pessoas de fato que têm uma influência que pesam, né? Mas eu gosto de ir ainda um pouco mais além, sabe, Lavínia? Muitos deles se sentem, inclusive, pessoas formadoras de opinião, né? Como se fossem jornalistas. E isso é um peso muito grande, né? As pessoas não têm noção, mas influenciar a opinião do outro é, de fato, um peso muito grande. Muito grande. E é por isso que a responsabilidade é grande. E é por isso que o cuidado também deveria ser grande. Né? O cuidado do que se fala, do que se influencia, porque, na verdade, como jornalista, ou como influenciador, ou como atriz, enfim, a gente termina modificando o comportamento das pessoas. Então, assim, não é apenas a gente falar por falar. Inclusive, com relação a isso, tem agora, a cultura agora é do cancelamento, né? Pois é, que está bem alta agora isso, exatamente por conta de aí a gente vai mais um episódio dessa história de influenciadores que a gente tem ouvido falar bastante também no Big Brother, que está acontecendo essa situação de cancelamento também. O que é o cancelamento e de que forma isso influencia na vida das pessoas? Perfeito. O cancelamento, né, hoje é um boicote a determinada pessoa que não se encaixa, que não tem um comportamento ou não teve um comportamento adequado, considerado politicamente adequado perante a sociedade. Então, essa pessoa é cancelada por um erro, por uma conduta inadequada. Só que esse cancelamento hoje já vem sendo visto pelo direito como um causador de danos. Porque você imagina, a pessoa normalmente se conduz de determinada maneira, tem determinada imagem, aí comete um erro, uma fala ingrata em determinado momento ou descontextualizada. Então, essa pessoa passa a ser cancelada. Normalmente são figuras públicas. O que causa um dano ainda maior pelo alcance. Aí essa pessoa é cancelada. Isso afeta a saúde mental dela, né? Como é que você passa a ser cancelado perante toda a sociedade? E isso passa a ter esse efeito e reflete um outro problema da nossa sociedade, que é a cultura da perfeição. Exatamente. Que, assim, não admite erros de ninguém, só que, no fundo, nós não vivemos numa sociedade perfeita. Ninguém é perfeito e ninguém pode exigir perfeição do outro. Então, a gente tem que viver numa sociedade que realmente, assim, a conduta é inadequada, mas a resposta a essa conduta inadequada, ela tem que ser a mais respeitosa possível. Ela tem que ser a mais modificadora, transformadora daquela pessoa, para que realmente haja uma mudança e não apenas um dano. Assim, apenas cancelar por cancelar vai causar um dano e aquela pessoa pode não refletir sobre a necessidade de transformação. Então, a gente tem que ter, hoje, como influenciadores, os influenciadores têm que ter muito cuidado no que falam. Se possível, inclusive, devem consultar um advogado para poder saber exatamente seus direitos e deveres. Tem que ter cuidado na escolha das suas parcerias. Pois é. Entendeu? E ainda tem que ter cuidado com o que fala de uma maneira geral, porque, por exemplo, podem fazer uma publicidade enganosa, às vezes sem saber que é enganosa. Né? Vai que a pessoa vira e diz assim, esse suco de laranja é uma delícia. Só que, às vezes, o suco de laranja não é de laranja, ele é de maçã, né? Com sabor de laranja. Então, isso já pode ser considerado uma publicidade enganosa. Então, ele tem que se cercar de muitos cuidados, exatamente porque eles influenciam e mudam o comportamento das pessoas. E quando a gente vai para o âmbito infantil, que a gente tem muito uma gama de crianças também que são influenciadoras, apesar de serem pequenos, né? Exatamente. E de nem entenderem muitas vezes o que está acontecendo, são, então, digamos aí, geridos pelos pais. Quando a gente fala de crianças nesse mundo, o que é que a gente pode levar em consideração? Olha, o primeiro ponto é que, por ser considerado hoje publicidade, esses influenciadores digitais hoje, eles são equiparados a fornecedores. Então, existe uma noção de que eles ajudam a comercializar os produtos, então eles são os próprios fornecedores.
E isso gera uma responsabilidade objetiva, porque aplica-se o Código de Defesa do Consumidor. E o Código de Defesa do Consumidor traz uma série de limites para a publicidade dirigida às crianças, que infelizmente hoje há um abuso de alguns influenciadores digitais com relação a essa publicidade. E o interessante é que eles também são condenados pelo CONAR. O CONAR traz, acho que em 2019, ele chegou a condenar até o Felipe Neto, que é ou era, não sei, um grande influenciador de crianças e jovens. Exatamente pela publicidade dele ter ultrapassado determinados limites, ter se tornado abusiva. Então, isso também tem que ser observado pelos influenciadores mirins. Por que eles são chamados de mirins, né? Porque o público-alvo deles possui uma proteção ainda maior, é hiper vulnerável. Pois é, não tem filtro, né? Essa criançada Exato. não tem filtro. É muito mais... Quem tem criança sabe o que é isso, viu? Qualquer coisa que passa, mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe eu quero, e fica uma coisa sem fim, né? Isso. E os pais não são responsáveis por isso. A gente não adianta dizer assim, são os pais. Não, a gente vive numa sociedade extremamente tecnológica. Hoje em dia você não tem como evitar, talvez até determinado ponto, mas totalmente a tecnologia para as crianças. Então, assim, as pessoas terminam sendo influenciadas. Antes nós éramos pela televisão, pelos comerciais de televisão enquanto crianças. Eu costumo dizer até para os meus alunos, né? Quem não é influenciado pela televisão ou não foi influenciado pela televisão, basta a gente perceber qual é o nosso telefone. Se o nosso telefone for digital ainda, ou analógico, quer dizer ainda, então a gente não foi atingido pela publicidade, a gente não teve nosso comportamento modificado. No entanto, se o nosso celular ele é atual, ele é atualizado, isso já demonstra o poder da publicidade na nossa vida. Com certeza. Muito obrigada pela tua participação, Lavínia, aqui no TV Mar News. A gente volta a se encontrar em outra oportunidade, tá bom? Obrigada a vocês. E a gente vai agora para um rápido intervalo, rapidíssimo mesmo, que daqui a pouco vem ao vivo Fernando Palmeira e Chico Nogueira trazendo informações das ruas de Maceió aqui pra gente.